Major, eu estou curiosa para saber, assim como acredito que o público também que esteja nos assistindo, de conhecer um pouquinho mais sobre a sua infância. Como que foi a sua criação, Major? Se o senhor puder contar para a gente um pouquinho. Sim. Valéria, a minha infância, ela é uma história de... Eu falo que é uma história de Deus, né? Porque a minha mãe, ela foi uma empregada doméstica que com seus 20 e poucos anos, né, ela é baiana, né, morava no interior do sertão da Bahia, foi chamada, né, para trabalhar em casa de família. Então ela saiu de lá, né, uma jovem, analfabeta, negra, para trabalhar na cidade de São Paulo, né, aqui num estado tão grande. E começou a trabalhar na casa dos meus padrinhos e os meus padrinhos incentivaram para que ela estudasse. Ela foi para o Mobral na época, isso na década de 60, né, vamos lembrar, né, esse período difícil, né? Então na década de 60 tinha o Mobral, ela foi começar esses estudos, conheceu lá o meu pai, que eu hoje só sei que o nome dele é Antônio, eu não o conheci. O Antônio ficou sabendo que a Maria dos Reis, que é a minha mãe, estava grávida e sumiu. Como muitos casos, né? Muitas pessoas têm relatos como esse, né? Isso é bem comum do que a gente pensa, né? Infelizmente, né? O homem não assume a responsabilidade de ser pai, que é uma das melhores coisas que tem no mundo. E nesse momento a minha mãe, né, se viu num grande dilema, porque poderia ser mandada embora pelos patrões. Imagine uma jovem negra, né, trabalhando como empregada doméstica na casa dos patrões grávida. E foi exatamente o contrário que os meus padrinhos, que a minha mãe fez questão de que eles me Olha que batizassem, interessante. fizeram exatamente o contrário. A dona Nair e o senhor, o Dr. Jorge, né, que ele era dentista, eles fizeram aquilo que talvez não fosse esperado. Acolheram a minha mãe, Puxa né, vida. nos receberam na nossa casa e me criaram basicamente como filho. O Dr. Jorge, que é o meu padrinho, infelizmente, quando foi, eu tinha mais ou menos 5 anos, né, ele estava com um problema sério de saúde. Nós fomos, a família toda foi para Salvador. E em Salvador, né, infelizmente, ele acabou falecendo, o meu padrinho. Eu voltei com a minha mãe para São Paulo. No retorno, eu fiquei, né, acredito que eu mais um ano morando com ela, quando ela faleceu também. Então, naquele momento, eu já não tinha o meu pai, já não tinha a minha mãe. Fui criado por uma madrinha, por uma tia, até que a minha madrinha voltasse de Salvador para me criar. E eu fui criado por ela, né, juntamente com o filho dela, até os 14 anos, quando a minha madrinha, né, a dona Nair, que era uma pessoa de uma bondade absurda, muito grande, quando com 14 anos ela também faleceu. Então eu digo que Deus, né, cuidou muito de mim, porque nesses momentos todos eu tive como adolescente revolta, Valéria, perguntando por que eu? Por que aconteceu comigo? Já perdi minha mãe, não conheci meu pai, por que aconteceu com a minha madrinha? Mas eu acredito muito em Deus, como eu falo sempre, e Ele, muitas vezes naquele momento de revolta, não permitiu que eu passasse para o outro lado. Até quando eu me formei na Academia do Barro Branco, os meus amigos, alguns ali, falavam: Jaime, você tem uma história de vida que você podia estar do outro lado. Em vez de ser polícia, você podia ser um bandido, É você podia ser um verdade. marginal. É verdade. Se for seguir uma história de vida, né, de um menino negro, né, numa favela, numa FEBEM, né, seguiria outro caminho. Então eu falo que a minha história de vida, muito semelhante também, a minha esposa também tem algo muito parecido, que ela também ficou órfã com 11 anos de idade. E eu digo que tudo isso eu agradeço muito a Deus, mas demais. Hoje eu paro, analiso, penso, né, tudo que aconteceu na minha vida tem um porquê, tem algo ali que realmente marca muito, né? E isso me dá uma força muito grande para hoje tentar fazer algo de melhor para outras pessoas e que a minha vida possa servir de exemplo, como já teve, pelo menos algumas pessoas que já me falaram, que serve de exemplo para seguir o caminho do bem, o caminho correto, né, e que a gente possa acreditar que, né, as coisas podem ser melhores, mesmo com toda a dificuldade que a vida pode apresentar, mesmo assim a vida pode ser melhor, né, e com muita fé em Deus. Por isso eu agradeço muito a Ele.